Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O nome já é bem sugestivo, né? Mas você tem ideia do que se trata esse princípio? Eu vou tentar te explicar de uma forma simples para que você consiga entender o ordenamento jurídico trabalhista. E eu já vou deixar claro aqui de novo, assim como eu tenho feito em todos os vídeos dessa playlist. Você só vai conseguir entender, ler e entender a norma trabalhista se você tiver um conhecimento profundo de princípios. Isso significa que se você dominar essa matéria, qualquer norma relacionada a direito do trabalho vai ser fácil para você compreender e interpretar. Sem enrolação então, vamos ao princípio de hoje. Esse princípio jurídico tem origem no princípio geral do direito civil da inalterabilidade contratual. Lá, na teoria geral do contrato no direito civil, há uma doutrina jurídica que determina que, se as partes estiverem de comum acordo e desejarem se submeter às regras estabelecidas por elas mesmas em um contrato, esse contrato firmado entre essas partes obriga cada uma delas como se lei fosse. É a expressão pacta sunt servanda que eu acredito que o advogado civilista vai conseguir te explicar com muito mais clareza. O princípio do pacta sunt servanda é um termo latim que significa os pactos devem ser cumpridos. Representa o princípio da força obrigatória dos contratos, que diz: se as partes estiverem de comum acordo e desejarem se submeter às regras estabelecidas por elas próprias, o contrato obriga seu cumprimento como se lei fosse. Essa noção civilista dos contratos também tem aplicação aqui na Justiça do Trabalho, só que de uma forma um pouco diferente. Como eu tenho certeza que você sabe, toda relação de trabalho ou relação de emprego, quaisquer que sejam elas, são firmadas por meio de um contrato, seja esse contrato tácito ou expresso. Independentemente da forma de contratação ou como foi feito esse acordo entre as partes, há contrato na prestação de serviço. Ah, mas eu trabalho na empresa X, nunca assinei documento nenhum, presto serviço para essa empresa há tanto tempo, não tem nenhum tipo de contrato. Não é bem assim, tá? Se você presta serviço para uma determinada empresa, mesmo que não exista nenhum documento formal, escrito, nenhum papel impresso ali, que as pessoas comumente dão um nome de contrato, se você exerce a atividade, você firmou um contrato. Esse contrato é tácito e ele tem validade assim como um contrato formal. As pessoas geralmente têm ideia de que só existe contrato quando há aquele papel escrito assinado por ambas as partes, com a assinatura também de testemunhas, mas isso não é verdade. Logicamente que esse documento formal, expresso, ele traz muito mais segurança, porque as cláusulas contidas ali vão se permanecer. E ninguém pode alterar essas cláusulas sem ter que alterar todo o documento, o que faz a alteração contratual ser mais difícil. Mas o contrato verbal também é um contrato e tem validade e produz efeitos no ordenamento jurídico. Existem os contratos expressos e os contratos tácitos. Os contratos expressos são aqueles que possuem forma, que possuem escrita, onde as partes colocam as suas vontades ali naquele contrato. Já os contratos tácitos são aqueles contratos verbais, onde não tem uma forma, não é escrito o contrato. Porém, esses contratos têm validade e seguem as mesmas diretrizes de um contrato formal, ou seja, contrato expresso. Isso é o que diz o artigo 442 da CLT. Lá diz que o contrato de trabalho é um contrato tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego. Então, independente se é um documento escrito ou um acordo verbal, o contrato de trabalho pode se dar de ambas as formas. Se você chegou numa empresa despretensiosamente, pediu para trabalhar naquele lugar em troca de um salário, automaticamente você já está ali colocando as condições do seu contrato. Se essas condições forem aceitas pela empresa, mesmo que não exista nenhum registro, pronto, vocês acabaram de firmar um contrato. Agora você sabe do que se trata um contrato. E as relações de trabalho, as relações de emprego, nada mais são do que o firmar de um contrato entre o empregado e o empregador, entre o trabalhador e a empresa. Ou seja, isso significa, pelo princípio geral do direito civil, que aquilo que foi acordado pelas partes nesse acordo, seja ele tácito ou expresso, devem ser cumpridas pelas partes como se fossem lei. Assim, quem descumprir sua parte no contrato vai estar sujeito às penalidades previstas no próprio contrato ou no próprio acordo. E aqui entra o detalhe da especificidade que a Justiça do Trabalho dá a esse assunto. Como na relação de emprego há um desequilíbrio entre as partes do contrato, empregado de um lado, empregador do outro, a norma trabalhista traz uma proteção maior ao empregado. Eu até falei sobre isso naquele vídeo que eu comentei a respeito do princípio protetor. Então, enquanto no direito civil existe o princípio da inalterabilidade contratual, fazendo com que aquilo que foi acordado entre as partes seja lei entre elas, exigindo o seu cumprimento, aqui na seara trabalhista, o princípio é um pouco diferente, há uma mitigação nesse princípio. Aqui, o princípio se chama inalterabilidade contratual lesiva. Isso significa que pode haver alteração contratual, mas desde que essa alteração não seja lesiva ao empregado. Consegue perceber a proteção que a lei traz pro empregado, dispondo de que pode haver alterações nesse contrato, mas essas alterações só são lícitas se trouxerem benefícios para a parte mais fraca dessa relação, que no caso é o obreiro. A
previsão do princípio da inalterabilidade contratual lesiva está no artigo 468 da CLT, mas logicamente que toda norma trabalhista traz a noção desse princípio porque ele é quem orienta o legislador na produção da norma trabalhista. Orienta também até o aplicador do direito, no caso o juiz, para deferir ou indeferir alterações que podem ter ocorrido no decorrer do contrato de trabalho de determinada causa que está sendo discutido no caso concreto. Aqui na seara trabalhista não se trata de uma simples inalterabilidade contratual, como eu disse. Se trata, portanto, de uma inalterabilidade contratual lesiva e esse é o foco do princípio. Se você entender isso, você entendeu tudo que esse princípio traz e já te dá condições de entender vários dispositivos da CLT. Então, o contrato de trabalho, por ser um contrato especial, ele não é totalmente inalterável como lá no direito civil. Por exemplo, no contrato de compra e venda, o vendedor se obriga a entregar um bem em troca de um valor que corresponde a esse bem. A partir do momento que esse contrato é firmado, uma parte se obriga a entregar o bem, outra parte se obriga a entregar o valor que corresponde ao bem. Essas disposições foram firmadas por meio de um contrato, seja ele tácito ou verbal, e a parte que descumprir a sua obrigação contratual estará sujeita às penas previstas no próprio contrato. É inalterável isso. A entrega do bem corresponde à entrega do valor, e isso não pode mudar. No contrato de trabalho já é diferente. Aqui alterações podem ocorrer, mas essas alterações devem ocorrer com muita cautela da empresa, e somente serão válidas no mundo jurídico se beneficiarem diretamente o empregado. Por exemplo, aumento de salário é uma alteração contratual, logicamente, que beneficia de forma clara o empregado. Ou seja, aumentar o salário de um empregado não causa prejuízo nenhum a ele. Pelo contrário, traz benefício. Mas a pergunta que se deve fazer sempre que se queira fazer uma alteração contratual não é se determinada alteração traz ou não prejuízos ao empregado, mas se determinada alteração é capaz de oferecer benefícios a ele. Então aquilo que valida a alteração contratual não é a ausência de prejuízo, mas é a presença do benefício que melhora a condição contratual do empregado. Por exemplo, rebaixar a função do empregado, suprimir o vale alimentação, suprimir o vale transporte, alterar a função do empregado para outra que o expõe a agente insalubre ou perigoso, reduzir a jornada de trabalho com o intuito de reduzir o salário desse empregado. Todas essas alterações são prejudiciais claramente também ao empregado. Então, se elas acontecerem ao decorrer do contrato de trabalho, são todas ilícitas, nulas e não podem surtir efeitos jurídicos. Deu para entender a noção central desse princípio? Se sim, eu cumpro meu papel aqui hoje e você compreende um pouco mais a legislação trabalhista. Agora, se ficou alguma dúvida, se ainda há algo obscuro a respeito desse assunto, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder. Falando nisso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, porque eu estou disponibilizando aqui um curso gratuito de Direito do Trabalho para você. Se você acompanhar todos os vídeos que eu estou organizando de forma cronológica em playlists aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a compreender a legislação do trabalho. Você precisa conhecer os seus direitos. Você jamais será enganado se tiver consciência plena dos seus direitos. É importante também eu te dizer em relação a esse princípio que algumas cláusulas contratuais podem ser negociadas com a intermediação de órgãos como os sindicatos, que constroem as famosas negociações coletivas, os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho. É possível então que essas alterações contratuais, até mesmo algumas que trazem um certo tipo de prejuízo para o empregado, ocorra por meio de negociação coletiva, justamente para se evitar um mal maior. Mas calma que eu vou te explicar esses detalhezinhos quando formos estudar o direito coletivo do trabalho. Não precisa de entender isso agora. Um exemplo bacana para aprofundarmos um pouco a respeito desse tema é o caso do empregado que trabalha no período noturno. Ele foi contratado para trabalhar à noite, recebendo então seu adicional noturno, e no decorrer do seu contrato de trabalho a empresa decide transferir a jornada desse empregado para o período diurno. O questionamento que se faz nesse caso é o seguinte: essa alteração de jornada, essa alteração contratual vai trazer benefícios ao empregado? Se você for parar para pensar em ordem financeira, a transferência do empregado do período noturno para o período diurno vai suprimir dele o adicional noturno. O adicional noturno, como eu vou explicar para você quando estivermos conversando sobre salário e remuneração, é um salário-condição, ou seja, só é devido ao empregado que está naquela determinada condição. O empregado que trabalha à noite deve receber o adicional noturno. Se o empregado foi transferido para o horário diurno, não tem direito ao adicional noturno, simples assim. Por meio dessa análise, você vai perceber que esse tipo de alteração na jornada do empregado é prejudicial para ele, porque vai reduzir a remuneração dele no final do mês, já que ele vai ficar sem o adicional noturno. Mas não é esse o raciocínio que você deve manter quando for pensar a respeito de alteração contratual com fundamento no princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Você deve analisar se esse tipo de alteração vai trazer benefícios para o empregado. O entendimento majoritário, então, é que o trabalho no período diurno é muito mais benéfico para a saúde do empregado do que o trabalho no horário noturno, mesmo que no horário noturno seja deferido para ele o adicional noturno. Então, esse tipo de alteração contratual é plenamente válida e surte efeitos no mundo jurídico. Então, o raciocínio nesses casos nunca é voltado apenas para a questão financeira, e sim para o benefício que esse empregado pode ter se essa alteração contratual for feita no curso do seu contrato de trabalho. Entendeu? Deu para entender mais ou menos as nuances desse princípio? No próximo vídeo vamos comentar um pouquinho mais a respeito de outro princípio trabalhista até eu encerrar todo esse assunto, para você conseguir ler e entender a legislação de forma profunda e conheça todos os seus detalhes, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o
sininho para ser notificado sempre que novas publicações forem feitas. E como eu disse, toda dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder, tá? Compartilhe também esse vídeo para quem você acha que seja interessante esse assunto. E eu te vejo então em uma outra oportunidade. Um abraço e até lá!